Bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas. Hoje é a 20ª aula do curso O que é o Espiritismo. Hoje nós teremos uma aula muito importante, porque é o resumo de um livro, a Gênese, que é um livro da codificação. Vocês vão receber agora o Roberto Magalhães, que é o expositor da Fiesp, e vai falar sobre esse livro, a Gênese. Vamos ver tudo que vocês vão descobrir. E eu tenho certeza, depois vão querer ler muito mais ainda para adquirir o seu conteúdo. Mas para começarmos, nós teremos hoje Alexandra Strama fazendo preparo de ambiente com o livro Bem Viver. Até já! Olá aos nossos queridos telespectadores. Então nós vamos à nossa 20ª aula do curso O que é o Espiritismo da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E é a Gênese, é sobre a Gênese. E para tal, nós estamos aqui com o nosso companheiro, expositor, diretor do curso básico, Roberto Magalhães, que irá ministrar essa aula. Mas nós vamos, como sempre, iniciar com a nossa prece. Então, nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento até Deus nosso Pai, ao querido Mestre Jesus, aos queridos amigos benfeitores espirituais que nos auxiliam, e rogamos para que possamos, nesse momento, ser iluminados, para que possamos levar a palavra correta, incentivar a boa vontade em todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Que assim seja, graças a Deus. E vamos iniciar também, como sempre, com a preparação do nosso ambiente com o livro Bem Viver, das edições Fiesp. E a lição de hoje é a número 6 e diz: ficar triste, chorar ou rir é a sensação natural da alma em evolução. Mas inebriar-se de felicidade, vivenciando o Evangelho, ocorre com um ser decidido a aproveitar o máximo do tempo disponibilizado por Deus. Nós sabemos que a verdadeira felicidade ainda nós não temos, porque somos espíritos imperfeitos. Mas podemos sim ser felizes na medida do possível, tendo a consciência tranquila, fazendo o bem e, com certeza, cumprindo os nossos deveres. Assim, nós vamos encontrar aquela felicidade que tanto nós almejamos. E agora nós vamos envolvendo em muita paz, em muita luz o nosso querido Roberto, que vai ministrar a 20ª aula, a Gênese, o último livro da codificação. Seja bem-vindo, Roberto, a aula é sua. Obrigado, Alexandra. Olá, internautas, sejam todos muito bem-vindos à nossa 20ª aula do curso que é o Espiritismo. O objetivo hoje é conhecermos esse maravilhoso livro, o 5º livro da codificação, a Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Importante, antes de adentrarmos no livro em si, sabermos que a base de tudo é o livro dos Espíritos. À medida que nós nos adentramos no livro dos Espíritos, nós vamos identificando uma série de assuntos que, posteriormente, o Kardec foi aperfeiçoando em alguns outros livros. É assim que nós temos a primeira parte, as causas primárias, que grande parte dela deu origem à Gênese. Depois, na segunda parte, mundo espiritual, nós vemos uma série de conceitos que foram explorados no livro dos médiuns. Na terceira parte, leis morais, aí nós vemos um aprofundamento maior no Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte, esperanças e consolações, nós temos o 4º livro, o céu e o inferno. Então, quando nós adentramos na questão da Gênese, é importante conhecer como que isso se deu, como que foi feito. E aí é nas palavras do próprio Kardec que ele diz que esta obra é um complemento de aplicações do Espiritismo que já haviam sido exploradas no Livro dos Espíritos
e havia uma série de assuntos que ele já vinha trabalhando há muitos anos. A Gênese ela foi lançada em 68. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então já havia um período grande de amadurecimento, já haviam sido lançados os outros livros também da codificação, a Gênese constitui o último, e uma série de assuntos que na época eram discutidos, havia-se dúvidas não somente dentro da doutrina espírita, mas em função ali do momento cultural mesmo que se passava. Era preciso o momento certo, e no momento certo surge esse livro para complementar e ajudar a esclarecer uma série de, às vezes, inconsistências, às vezes incoerências, qual que seria a posição do Espiritismo. De onde que Kardec buscou esses assuntos? Importante que conheçamos também a Revista Espírita. A Revista Espírita, que começou a ser lançada em janeiro de 1858, era verdadeiro laboratório. Lá que nós temos reunidos as comunicações dos espíritos, vemos da própria boca dos espíritos cada assunto que era explorado pelo Kardec. Nós vamos encontrar Kardec como pessoa, o que acontecia na época do espiritismo florescente, como que se davam as comunicações, quais médiuns que participavam, como que a equipe, a pleiade do Espírito de Verdade participava trazendo as comunicações. Para conhecer a obra, nós estamos falando são 12 volumes, 6.000 páginas. Mas para conhecer o Espiritismo de Verdade, nada como mergulhar, principalmente na comunicação dos espíritos. É a partir de lá, a partir desse conhecimento, que Kardec foi estruturando e complementando os livros da codificação. Um exemplo simples, quando ele tece a teoria do perispírito, por exemplo, como que tudo isso começou? Entrevistando um espírito, e o Kardec agia bem assim, em nome de Deus, espírito de fulano de tal, a pessoa que ele queria explorar um determinado conhecimento, se manifeste. E o espírito se manifestava, aí diante de médiuns videntes e escreventes, as mensagens eram trazidas. E um dos casos, ele explora como que o espírito se via do lado de lá, e o espírito comenta, eu me vejo do jeito que eu me via aí na Terra. Mas do mesmo jeito, Kardec perguntava. Ele disse, sim, do mesmo jeito. Mas você tem um corpo aí do outro lado? Sim, eu tenho um corpo que é muito semelhante ao que eu tinha na Terra, só que é mais fluido. E aí, a partir daí, a partir de comunicações como essa, Kardec começa a registrar e tece toda a teoria do perispírito. Isso e uma série de outros assuntos vão sendo complementados com uma entrevista com determinado espírito, não com uma, mas com várias. E às vezes a mesma pergunta, a mesma indagação era feita para diferentes médiuns, diferentes espíritos, trazendo a mensagem. E é assim, confrontando um e outro, que o Kardec prepara essa obra maravilhosa. Então nós vemos lá na Revista Espírita, janeiro de 1868, já havia uma chamada. Venda a partir do dia 6 de janeiro de 1868. Vejam que nós vamos completar 160 anos, daqui pouco tempo, nós vamos completar 160 anos do lançamento desse livro. E a primeira chamada, muito antes até do lançamento, nós já observamos nas revistas anteriores, Kardec explicando como que ele estava concebendo, por que chegou a ideia de se fazer a Gênese, a orientação dos espíritos. São Luís, que era o espírito protetor, que cuidava das comunicações, que aconteciam principalmente na Sociedade Espírita Parisiense. Ele traz a mensagem, parabenizando Kardec por mais essa empreitada, e comenta da importância para o Espiritismo que esse novo livro traria. Então, o que nós temos dentro do livro? Basicamente o escopo, estudo daquelas questões que eu comentei, que naquela época aí recebiam diversas explicações, sem haver um consenso. O livro, basicamente, como os outros, escrito de uma forma sequencial, cadenciada, trazendo à tona todo o bom senso
fantástico que Kardec era detentor. O que ele mesmo cita? A obra pertence aos espíritos, mas não somente um espírito. São várias comunicações e a partir das várias comunicações ele redige cada capítulo. Kardec sempre foi muito modesto, não é verdade? Então ele sempre atribui a obra aos espíritos, mas nós não podemos esquecer que haviam também os encarnados compondo a equipe e Kardec pilotando os médiuns, quer sejam os videntes, quer sejam os escreventes, que estavam ali com ele, colaborando na estruturação da codificação como um todo. As respostas dos espíritos são maravilhosas, são profundas, sempre com teor científico, teor filosófico. Nós não podemos esquecer quem fazia as perguntas. E Kardec encabeçava essa tarefa. A partir de boas perguntas, os espíritos traziam boas respostas, aí estruturando a obra como um todo. Pegando cada um dos capítulos, nós temos lá o primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. Que revelação Kardec está comentando? Todas as ciências têm as suas revelações. Os cientistas, eles são reveladores. Todas as religiões também têm as suas revelações. O Espiritismo, com tudo que foi coletando dos espíritos, com todas as comunicações, principalmente no laboratório, que nós estávamos comentando, que foi sendo registrado, cada comunicação registrada na Revista Espírita, foi compondo o que nós podemos chamar revelação da doutrina, a revelação espírita. O mais importante para sintetizarmos a questão da revelação é a descoberta do mundo espiritual. Nós não tínhamos isso tão claro. Pelo contrário, era repleto de dogmas, muito fechado, não conseguíamos um véu que se estendesse e pudéssemos entender o que é o lado de lá. E a partir das comunicações que os espíritos nos trouxeram, que sabemos muito bem, não começou no Espiritismo. Muito antes, sempre, quando nós pegamos as eras desde o começo, sempre há na história registros de comunicações. Só que há uma grande diferença, porque Kardec, a partir dos seus estudos, sistematizou, trouxe à tona, registrou, compilou uma série de informações e nós podemos dizer, nós temos a revelação do mundo espiritual. Como que é o mundo espiritual? O que acontece quando nós morremos? Existe o inferno? Existe o céu? Se eu morrer, eu vou arder no fogo? A partir de uma série de perguntas, muitas delas semelhantes como essa, aí nós vamos vendo diferentes opiniões dos espíritos. Alguns dizem, mediante a comunicação, após ter sido invocado pelo Kardec e a equipe, que passavam muito frio. Ao contrário que às vezes se imaginava, eles se encontravam em muito frio. Outros, muita escuridão. Outros, sofrendo. Outros, muito felizes. Que sensação boa eu tive no momento do meu desencarne. Há depoimentos maravilhosos dos espíritos explicando como é o lado de lá. E dentre esses depoimentos, nós temos um lá só para exemplificar, na época de Kardec, muito próxima à questão da guilhotina, e ali na reunião, na Sociedade Espírita Parisiense, surgiu a curiosidade de como será a dor no momento de uma decapitação. O que o Kardec faz? Né? Havia lido no jornal a questão da decapitação. O que o Kardec faz? Em nome de Deus, espírito da pessoa que tinha sido decapitada, se manifeste. E o espírito se manifesta. E Kardec pergunta para ele, qual foi a sensação no momento realmente que a lâmina baixou? E o espírito explica que a dor foi só momentânea e pontual. Mas a dor verdadeira é a dor do remorso. Remorso por não ter perdoado. Remorso por não ter pedido perdão. Esta sim é a verdadeira dor. Eu daria tudo
para voltar e reencontrar aquelas pessoas que tanto mal eu fiz. Então, depoimentos como esse, registrados lá na Revista Espírita, vão nos trazendo, rompendo os véus, nos ajudando a compreender um pouco melhor o que acontece do lado de lá, o que acontece no momento da morte. Nós vamos encontrar espíritos que despertaram depois de 200 anos. Fazia 200 anos que ele não sabia que ele tinha morrido. E a partir das comunicações, muitas orações, coordenadas pelo Espírito São Luís, que comandava o lado dos espíritos, da equipe espiritual, ele vai se refazendo e ele se dá conta de tanto tempo que ele havia morrido e não sabia. Algumas outras situações que espíritos, depois de pouquíssimas horas, já estavam despertos e falava do grande alívio que era estar livre de toda aquela roupa, né, que o nosso corpo carnal constitui como se fosse uma roupa, como se fosse um escafandro, ele comenta. Que bom sair daquele escafandro. Como aqui é maravilhoso. As cores são diferentes, não são pálidas como na Terra. Aqui sim eu me sinto feliz. E aí Kardec pergunta, faz muito tempo que isso aconteceu? Você demorou muito tempo o momento do despertar? Aí o Espírito fala, não, foi muito rápido, tanto é que eu ajudei a todos que estavam sentindo a minha ausência no dia do velório. Então aí nós vamos percebendo que a diversidade é muito grande, mas concluímos que dependendo a vida que nós temos aqui na Terra, ela atinge, impacta diretamente a nossa forma de desencarnar. Tanto é que os espíritos nos orientam, quer ter uma boa morte? Tenha uma boa vida. Perdoe, não guarde rancor, não se apegue aos bens materiais, porque não vale a pena. Em nome de uma boa morte, em nome de uma vida realmente bem vivida no plano espiritual, tenha uma vida mais comedida do lado de cá, porque ela vai influenciar diretamente aonde nós vamos nos instalar. Então, revelações maravilhosas como essa, nós vamos vendo nesse primeiro capítulo da Gênese. E ele faz um resumo geral da doutrina, trazendo de novo questões que já tinham sido exploradas, mas graças a toda a maturidade que foi existindo, agora há mais consenso, agora há melhores conclusões. Partindo para o segundo capítulo, que é um dos mais maravilhosos, aí nós vamos explorar Deus, a existência de Deus, a natureza divina, a providência, a visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que nós não vemos Deus? Muito longe da questão do que temos na Gênese bíblica, lá começa, no princípio Deus criou os céus e a terra, certo? E vem todo o descritivo de como tudo surgiu. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, quarto e sexto. Tudo descrito lá. O Espiritismo, e Kardec deixa isso bem claro, não é contra a Bíblia. Pelo contrário, ele até elogia a informações históricas muito importantes. E recomenda que há passagens que são muito profundas. Há coisas que parecem pueris. Então não dá mais para simplesmente Adão e Eva e os filhos e geraram toda a população. Nós sabemos que tem todo um lado de alegoria aí por trás. Certo? Então, decorrente de sucessivas traduções, ou então mesmo interpretações, nós temos a Bíblia, depois de centenas de anos, trazendo um conhecimento lá do passado. Que é importante, nós temos poucos registros daquela época. Como que o Espiritismo considera Deus? Na Gênese nós vemos lá a observação. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E ele traz alguns exemplos, como a questão do relógio. Se você tem um bom relógio, que funciona pontualmente, funciona direitinho, o que nós imaginamos? Um bom relojoeiro ali atuou.
Quando nós estamos diante de uma pintura, às vezes ficamos maravilhados, nos toca o coração. O que nós dizemos? Um bom pintor elaborou o quadro. Ou diante de uma música também que nos toca, que nos agrada, que bom cantor. E assim, diante das obras da humanidade, nós elogiamos quem preparou, quem teve a iniciativa. E quando nós observamos a questão do universo? Quando nós observamos a questão das galáxias, das estrelas, do nosso sistema solar como um todo, da nossa vida, essa máquina fantástica que é o ser humano, o nascimento de uma criança, uma simples flor, um bichinho de estimação, quem é o autor disso tudo? Não podemos, de forma alguma, considerar que é tudo obra do acaso, pura e simplesmente. Por isso que nós colocamos, Deus não se mostra, mas Ele se afirma através das suas obras. Diante da doutrina, nós consideramos Deus como a inteligência suprema que criou e continua a criar e organizar o universo como um todo. E juntamente com isso, inteligência suprema, nós temos a solicitude. E o que vem a ser a solicitude? A providência divina. O que diz a doutrina? O que os espíritos nos contam sobre Deus? Está em todos os lugares, a tudo vê, a tudo preside. E nós vemos também outras religiões com comentários semelhantes. Algumas delas dizem que Deus está mais próximo de nós do que a nossa própria veia jugular. Algumas outras dizem que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Nosso próprio mestre Jesus, Jesus é o nosso mestre, dizia, o reino dos céus está dentro de cada um. E às vezes nós nos perguntamos, como um ser, uma energia, dependendo da forma que se conceba, cria um universo que é gigantesco, é infinito, e mesmo assim cuida de mim? Nesse capítulo, ainda como uma hipótese, Kardec tece o que poderia estar acontecendo, e ele fala do fluido cósmico universal, impregnado de um fluido inteligente, e o fluido cósmico está presente em tudo, é a base de toda a matéria. Impregnado desse fluido inteligente, ele alcança todas as criaturas, todos os seres, por todo o universo. E é a partir dessa rede, que poderia ser uma rede, como se fosse uma rede nervosa, nós estamos em Deus e Deus está em nós. São apenas hipóteses, o Kardec mesmo coloca, são apenas hipóteses, mas para que nós possamos tentar entender como essa proximidade existe. Porque fato é que o homem não consegue compreender a natureza do Criador. E os Espíritos nos falam, falta-nos um sentido. O que isso significa quando falamos que falta-nos um sentido? É a mesma coisa que um deficiente visual, não quem perdeu a visão depois, mas quem já nasceu, em função de suas provas, sem a visão, que nunca teve acesso à luz, como que ele vai distinguir entre o vermelho, o azul, a claridade, a escuridão? Para aquele espírito, nesta encarnação, que está passando por esta provação, é como se isso não existisse. Certo? E ele vê as pessoas comentando, mas não consegue entender. É o nosso caso quando nós falamos de Deus também. Falta-nos um sentido, porque nós somos muito pequenos para compreender tamanha grandiosidade. E o que nos resta então? Pelo raciocínio, aí nós chegamos ao conhecimento dos seus atributos. Certo? É como nós estávamos falando. Olha as obras. Tudo encadeado. Tudo na mais perfeita ordem. Quem que colocou em ordem?
Quem que trouxe isso tudo tão certinho? Então, pelo raciocínio, aí nós chegamos a Deus. E diante disso, o que nós falamos? Nós acabamos qualificando Deus em função do que nós conhecemos pelos nossos atributos. O homem, que é finito, pode ser muito inteligente. Deus, que é infinito, é infinitamente inteligente, infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso. Ou seja, pegamos os nossos adjetivos e atribuímos a Deus num grau máximo. Todos os bons adjetivos no grau máximo. Mas será que compreende toda essa potencialidade? Provavelmente não, provavelmente não. Mas fato é que nos ajuda a compreender algo que, por enquanto, ainda é incompreensível. Fato é também que não podemos negar que, independentemente do alcance que nosso intelecto pode chegar, nós sentimos Deus aqui. E temos todo lado da consciência e da certeza, porque quando nós elevamos o nosso pensamento, nós nos sentimos mais fortalecidos, com mais coragem, mais força para lutar e enfrentar as adversidades da vida. Sentimos Deus muito próximo. Nas nossas orações, dependendo da intensidade, derramamos lágrimas, nós nos emocionamos, nos sentimos em estado de graça, a presença de Deus na nossa vida, nos acompanhando, nos guiando, mesmo que ainda não saibamos exatamente como explicar. Há um trecho muito interessante nesse capítulo, quando ele aborda a questão da visão de Deus, e fala, se Deus está presente em todo lugar, aí sempre vem a pergunta, né? Então por que nós não o vemos? E aí ele cria uma historinha, uma metáfora bastante interessante. E fala, imagina que como se nós estivéssemos guiando num vale, e esse vale existe muita neblina. Então nós estamos ali guiando. Nós sentimos o sol, sentimos a claridade, e talvez uma sombra muito pálida nós enxergamos o sol. E continuamos a nossa caminhada. À medida que nós vamos subindo uma montanha, aquela neblina vai ficando um pouco menos espessa e nós vamos vendo um pouco mais de claridade do sol, que vai nos iluminando um pouco mais, trazendo um pouco mais luz. Eis que quando nós chegamos no topo da montanha, já sem nenhuma neblina, nós nos deparamos com o sol em todo o seu esplendor, em todo o seu brilho, em todo o seu calor. E é esse comparativo que eles nos orientam quanto à questão da visão de Deus. Nós ainda somos muito imperfeitos, ainda somos muito tentados mesmo por todas as ilusões da matéria aqui no nosso dia a dia, criamos os nossos apegos em função desse materialismo, em função desse apego, não só a coisas, mas a pessoas, a trabalho, coisas que são ligadas mais à matéria em si, nós acabamos deixando de perceber uma série de coisas que acontecem ao nosso redor. E à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos nos apercebendo da questão do outro, a questão do nosso irmão, aquela questão que não sou só eu que tenho necessidade, o outro também tem. E a partir daí, nós vamos nos elevando espiritualmente. É como na metáfora, é como se gradativamente nós vamos deixando a neblina de lado, para que um dia, depois dessa longa jornada, rumo à perfeição espiritual, nós possamos ver a Deus. Ver a Deus não significa ver com os olhos exatamente, mas sentir Deus. Como nós sentimos o sol num dia ensolarado, sentir Deus presente, um Deus vivo na minha vida, que muda a minha forma de agir. Não que nós vamos deixar todas as coisas que estão ao nosso redor, não é isso, mas nós vamos dar o devido valor. Torcendo para que todos aqueles irmãos que estão ao nosso redor também evoluam espiritualmente. Presença de Deus na nossa vida. Caminhando um pouco mais,
Nós vamos ver também a questão do bem e o mal, que compõe o terceiro capítulo. E o Kardec logo de cara ele coloca, o mal é a ausência do bem. E comenta que tudo tem o seu tempo. À medida que nós vamos evoluindo, essa noção de bem e do mal depende muito do ponto que nós nos encontramos. Se nós remontarmos a questão da época das cavernas, onde nós éramos muito mais embrutecidos, havia questões, até o próprio egoísmo do homem da caverna mais embrutecido, assim, a caverna é minha, a mulher é minha, os filhos são meus. Nós vemos até o princípio de família nascendo desse sentimento. Que, logicamente, hoje nós falamos que não é bom, hoje nós já temos a família estruturada, a sociedade estruturada, mas lá no começo talvez tenha sido importante. Porque mesmo o egoísta, ele tem o viés do bem. Só que no primeiro momento, ele quer só o bem dele. Ele está pensando somente nele. Com o tempo ele vai ver que isso não basta. Ele procura a felicidade da companheira, ele vai procurar a felicidade dos filhos. Então, se a família está feliz, ele vai estar feliz. À medida que ele vai crescendo espiritualmente, então não basta mais só a família estar feliz. A comunidade tem que estar feliz. E isso vai se expandindo cada vez mais. Podemos chegar no exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, espírito tão iluminado, patrono da Federação Espírita, aqui do estado de São Paulo, que foi convidado por Maria a habitar em mundos mais elevados, graças a toda a tarefa do bem que ele exerceu aqui na Terra. Em sua humildade, o que o Dr. Bezerra coloca? Enquanto houver uma lágrima de dor, é aqui mesmo que eu vou ficar. Pelo amor à humanidade. Não bastava ele ser feliz? Não bastava ele se erguer espiritualmente? É importante que o planeta como um todo evolua. Então, quando nós vemos que o mal é a ausência do bem, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, é como se fosse havendo uma substituição do que então era mais ligado ao instinto pela inteligência. A inteligência que nós temos todo lado do livre-arbítrio, assumimos as responsabilidades, vamos cuidando de nós mesmos, das nossas imperfeições, nos aprimorando cada vez mais, nos libertando, certo? Nos libertando de nós mesmos. Aquela figura do espírito, alguma coisa ruim, né, que foi criado para tentar as pessoas, não faz sentido perante tudo que nós pensamos de Deus. Deus não faz coisas inúteis e nocivas. Não faz sentido. Temos sim muitos espíritos imperfeitos, temos muitos casos de obsessão, sem dúvida, mas nada parecido ao que é trazido de uma forma folclórica, daquele ser que é quase um Deus, como se ele estivesse rivalizando com o Criador. Isso realmente não faz sentido. E é nesse capítulo da Gênese que fica muito claro que a questão do mal é simplesmente uma questão de ignorância. Por mais violento que o ser humano possa ser, e sabemos que há casos dessa forma, à medida que o tempo for passando, ele vai se refazendo, ele vai caminhando pela perfeição. Muitas vezes, por que não dizer na maioria das vezes, não basta uma encarnação. Às vezes é necessário sucessivas reencarnações. E a partir dessas sucessivas reencarnações, ele vai de encarnação em encarnação, ora nascendo como homens, ora nascendo como mulheres, ora nascendo em países mais intelectualizados, ora nascendo em países que são mais sentimentais, ora com dinheiro, ora sem dinheiro, e é nessa diversidade de reencarnações que ele vai se aprimorando cada vez mais, se libertando, deixando para trás coisas que ele fazia que talvez hoje nem conceba. Como é possível eu fazer aquele tipo de coisa? Mas já não faz mais. Isso nós podemos perceber na nossa própria vida. Principalmente, né, na nossa fase talvez mais rebelde.
À medida que nós vamos aprendendo as coisas, quando chega a maturidade, nós olhamos para trás, aí o que nós falamos? Nossa, como eu era, às vezes terrível, né? Como cheguei a fazer algo desse tipo? Não importa, hoje já não faço mais. E assim gradativamente nós vamos nos libertando, entre aspas, desse mal, que na verdade não existe, é simplesmente a ausência do bem. Caminhamos um pouco mais, no capítulo 4 nós vemos o papel da ciência na Gênese. O que significa esse tema? O papel da ciência na Gênese, ele não está falando na Gênese, nesta Gênese. Ele está falando na Gênese mosaica. Porque a forma que está escrita a Gênese, toda poética, cheia de alegoria, certo? No livro Gênese da Bíblia, muita coisa não fica claro, não dá para compreender quando nós partimos para um lado mais de estudo. Aí, a partir daí, quando nós falamos em estudar para valer, aí trazemos o papel da ciência e muito já se descobriu. A ciência ajuda a compreender tudo o que aconteceu. E ele traça um paralelo. Ele fala que o dia que Moisés comentava, e Deus criou o universo, e Deus criou o homem. Não estamos falando de dia. Pela ciência, por todos os estudos que nós já temos hoje em dia, o que significa esse dia? São eras, são milhões de anos que nós estamos falando. Talvez o autor, no momento de escrever, inspirado provavelmente, usando a linguagem que podia naquela época, também recheada de símbolos, descreve de uma forma um pouco mais alegórica. Porém, graças à ciência, hoje nós compreendemos toda a sequência da criação e podemos fazer um paralelo como a ciência entende e como está descrito a Gênese e fazer as ligações devidas. Tá certo? Então, nesse capítulo, o que nós vemos? A ciência sendo convidada a participar. Quando nós imaginamos somente a ciência ou somente a religião, falta alguma coisa. Isso que nós dizemos, né? O que nós devemos ao Espiritismo no estudo da Gênese? Graças à mediunidade, graças à comunicação dos espíritos, que nós estávamos comentando agora há pouco, nós conhecemos o mundo espiritual. Então a ciência trabalha arduamente para compreender o mundo material. O Espiritismo, graças a centenas e centenas de comunicações, nos ajuda a compreender o mundo espiritual. Mundo espiritual, junto com o mundo material, aí sim nós temos condições de compreender a Gênese de uma forma completa. Essa sim é a Gênese verdadeira. Nós temos o viés biológico, geológico, todos os vieses que a ciência traz, e temos também todo o viés do plano espiritual. Como que nasceu o princípio espiritual? Como que nasceu o princípio material? E a partir daí, nós temos toda a evolução seguindo. No capítulo 5, chegamos lá a sistemas antigos e modernos de mundo, de uma forma empírica. Até a Idade Média, então nós não tínhamos um método científico propriamente dito. Então o que nós fazemos? Nós estamos aqui parados, olhamos o sol nascendo de um lado, passa por cima da nossa cabeça e se põe do outro lado. Então é muito natural que se imagine que a Terra é plana. E que o Sol que gira ao nosso redor, e não nós giramos ao redor do Sol. Então comunicações como essas, visualizações como essa, de forma bem empírica, eram muito naturais. E aí ele traz diversos pontos de vista. Fala lá de Tales de Mileto, Pitágoras, Hiparco, Ptolomeu, Copérnico, Galileu, Kepler, até chegar Laplace e Newton. Vários pontos de vista diferentes, e aí nós vamos vendo o conhecimento como foi sendo agregado. E chegamos no ponto que temos hoje, está mais do que provado, né? Não é a Terra que fica ali paradinha e o Sol girando. É o contrário, e temos toda a noção dos sistemas, mas isso foi sendo adquirido ao longo do tempo. É isso que nós vamos vendo no capítulo 5. Juntamente com o 5, e para complementar o 5, ele traz no capítulo 6 Uranografia Geral, que é um outro capítulo fabuloso, maravilhoso.
Uranografia, nós estamos querendo dizer ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes. Nós estamos falando de estudar o espaço-tempo, a matéria, as leis e as forças que regem o universo, primeira criação, a criação universal, questão dos sóis, dos planetas, dos satélites, das galáxias, os verdadeiros desertos no espaço, que diante do que nós vamos vendo na Gênesis, nada é deserto. Não existe o vazio absoluto. O universo é repleto de vida. Talvez não na forma que nós concebemos, por enquanto, mas é repleto de vida. Fala também nesse capítulo da sucessão eterna de mundos, a vida universal como um todo, galáxias que às vezes se chocam para criar outras galáxias. Então, até na destruição há a perfeição. Diversidade incrível de mundos que nós temos. Esse capítulo todo é trazido pelo espírito Galileu e o médium, o astrônomo Camille Flammarion. E ele traz o seu depoimento de uma forma assim muito humilde, como se ele tivesse assim de queixo caído mesmo, frente a tudo que ele está visualizando do lado de lá, de tão maravilhoso que é. As coisas que eu encontro aqui, ele dizia, algumas eu não tenho condições de trazer-lhes, porque estão muito além da minha capacidade. Então, eu me limito a calar. E não é à toa, porque quando nós falamos só do universo conhecido, nós estamos falando de 90 bilhões de anos-luz de diâmetro do universo. Conhecido, né? O universo é infinito. Mas o que o homem já conseguiu com seus possantes radares, possantes telescópios, estamos falando de 92 bilhões de diâmetro. Dentro disso, foram identificadas 170 bilhões de galáxias. E dentro disso, se pegarmos só uma das galáxias, que é a nossa Via Láctea, 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. Em outubro do ano passado, revista super interessante, diz que essas 200 bilhões são estrelas que são identificáveis, que a luz já chegou até nós. Mas estima-se em 2 trilhões de estrelas, só que a luminosidade ainda não chegou até nós. Então, quando você depara com uma imensidão dessa, não é à toa, mesmo espíritos envolvidos na ciência, como era o caso de Galileu Galilei, fica realmente de queixo caído. E tudo isso, uma harmonia muito grande, mesmo na destruição, porque a única coisa que é indestrutível é o espírito. Esse sim não se destrói. Agora tudo muda. Os planetas têm fim, as estrelas têm fim, as galáxias se chocam, também têm fim. Forças que nós ainda não podemos entender, não conseguimos compreender. Fala também da possibilidade da origem da vida, a geração espontânea, esse fluido maravilhoso que penetra todos os corpos, por todo o universo. Essa matéria cósmica primitiva que é revestida do princípio vital e no dado momento, no momento certo, quando há condições, a vida eclode. Vemos que por tudo isso, como base, o fluido cósmico universal. Então a matéria está mais clara de entender, até a ciência hoje em dia, ela já procura identificar o bóson de Higgs, que seria a matéria mais elementar, que nós podemos traçar um paralelo grosseiro com o fluido cósmico universal. Pouco sabemos da evolução do princípio inteligente. Esse ainda pouco sabemos, certo? Pela nossa própria deficiência, não sabemos a origem do princípio espiritual, por enquanto. Sem haver passado, o que sabemos, né? Que sem haver passado, estagiado nos diferentes reinos da natureza, não chegamos ao que somos hoje. Certo? Isso os espíritos nos trazem de uma forma bem clara. Mas como começou, como surgiu, como saiu das mãos do Pai, isso ainda nós não temos. Os espíritos mesmo dizem que não temos o conhecimento suficiente ainda para entender. Capítulo 7, 8, 9, nós temos toda a geologia ainda dando os primeiros passos, mas muita informação registrada lá que os espíritos nos traziam, falando do esboço geológico da Terra, teorias sobre a formação da Terra, as revoluções que o globo foi passando, no começo de uma bola de fogo verdadeiramente, que vai se resfriando, no momento propício começa a surgir vida na água, que depois passa para a Terra,
e depois de milhões e milhões e milhões de anos, chega nos dias de hoje. Nós estamos falando de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Diversas revoluções no globo para que a vida chegue no dia de hoje. E juntamente com isso, temos ali no capítulo 10, 11 e 12, a origem da vida. Certo? Formação dos seres vivos, gênese orgânica. Formação do princípio espiritual, gênese espiritual. Aí nesse momento ele faz o comparativo com a gênese mosaica. Aí nós vamos encontrar várias similaridades. Por trás da alegoria, várias similaridades. Mas a gênese espiritual, principalmente, é maravilhosa, porque nós vamos vendo a vida surgindo e crescendo ao longo do tempo. Tudo sujeito à lei de progresso. Tudo sem sofrer solução de continuidade. Um crescimento maravilhoso, de criados simples e ignorantes, passando por todos os reinos. Num primeiro momento, quando nós chegamos a nos tornarmos homens, encarnar como homens, ainda muito ligados à matéria, e com o passar do tempo, nos desprendendo, nos desapegando, e o lado da moral se elevando cada vez mais rumo à perfeição. Pois trabalhamos também, no capítulo 13, com os milagres, segundo o Espiritismo. Como fez a ciência, o Espiritismo revela novas leis, explica os fenômenos que dependem dessas leis. Tudo que nós falamos de milagre, na verdade, não existe. Essa que é a realidade. Chamamos de milagre pelo lado de ser fantástico e nós não encontrarmos a explicação correta. Mas nós temos aí o elemento espiritual, força viva da natureza, que age naturalmente sobre o elemento material. Ambos sujeitos a leis completamente naturais. De um lado, a ciência revelando as leis do mundo material. De outro lado, o Espiritismo revelando as leis que regem o mundo espiritual. Ambos leis normais da natureza. A própria questão de Deus, então Deus não faz milagre? Diante da doutrina, como que nós consideramos? Deus não derroga as próprias leis. Deus não precisa fazer o milagre. Tudo é natural. Suas leis sendo perfeitas, não há necessidade de modificá-las para alterar o rumo de algo que estava estabelecido. Então, milagres que nós chamamos, esse lado fantástico, é coisa realmente da nossa cabeça em função do desconhecimento. Certo? Fala também, depois ele volta da questão do fluido cósmico universal, até para explicar, para nos ajudar a entender a questão dos fenômenos que acontecem. Até mesmo diante da mediunidade. Fundamental aí nos processos mediúnicos, que seja a questão das visões, das curas, das manifestações, ou mesmo até, inclusive, nos processos obsessivos. A presença de fluido, ou nos atrapalhando ou nos ajudando. E traz tudo isso à tona para que possamos entender os milagres do Evangelho, que muitas vezes nos perguntam, pô, mas está registrado tanta obra que Jesus fez e não existe? O que nós vamos ver por trás disso? Que todos esses prodígios são, na verdade, resultado da aplicação de leis naturais para um espírito muito elevado, certo? Jesus é o espírito mais elevado que tocou essa terra. Estamos falando de um espírito top. E espírito top, com todas as faculdades mediúnicas, sabendo operar as leis de forma geral, os fluidos de forma geral, acaba trazendo uma série de prodígios mesmo, que na nossa visão, numa primeira análise, falamos milagres, porque não compreendemos tudo o que está por trás. E por trás disso, o que nós temos? Diversas curas, manifestações de materialização, desobsessões, ressurreições, aparições, transfiguração. E Jesus ainda acrescenta, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Espírito elevado, fluidos e uma intensa vontade de fazer o bem. Constitui a maioria dos milagres que nós vemos. E diante disso nós falamos, né? E a superioridade de Jesus, onde que reside? Essa superioridade não deriva realmente da constituição física, que estamos falando de um ser de carne e osso normal, mas sim do seu espírito, que tinha domínio absoluto aí sobre a matéria, e do seu perispírito, que era extraído da parte mais quintessenciada
dos fluidos que rodam aqui a nossa Terra. Por isso que nós consideramos o governador planetário espírito mais evoluído que aqui chegou. E depois, a última parte, falamos também das predições segundo o Espiritismo. O que são essas predições? Não é aquela coisa de adivinhar, bola de cristal, que vou ver o futuro, etc. e tal. Né? Aí ele exemplifica, que é como se nós estivéssemos olhando do alto de uma montanha e nós conseguimos enxergar embaixo como as coisas transcorrem. Se nós estivéssemos em cima de um prédio e nós observarmos as ruas, nós conseguimos até prever se de repente um acidente está para acontecer. Então o que está por trás disso? Uma visão mais ampla do encadeamento natural dos fatos. Isso nós conseguimos entender aqui no nosso dia a dia. Imagina quando nós estamos com a alma emancipada ou desencarnados. Dependendo do nível, essa visão de longo alcance aumenta muito mais. É a mesma coisa que nós falamos assim, estuda para você ter um futuro melhor. Não estudou? Provavelmente você vai ter mais dificuldade. Então, em função do que nós enxergamos aqui, nós conseguimos prever o futuro. Sem fatalismo, não é que as coisas estão escritas, não é que as coisas têm tudo uma hora marcada para acontecer. Nós temos o livre-arbítrio. E o que muitos médiums acabam trazendo para a tona é o que eles estão visualizando em termos de projetos reencarnatórios. Isso acontece, né? Nós nos preparamos para reencarnar e temos uma determinada linha de conduta. E dentro dessa linha de conduta pode acontecer várias coisas que nós conseguimos mudar em função da nossa forma de caminhar. Então nós vemos lá no Evangelho, morte e paixão de Jesus, perseguição dos apóstolos, cidades impenitentes, a ruína do templo de Jerusalém, maldição contra os fariseus, própria citação de Jesus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, né? No começo não consideravam Jesus, se tornou a pedra angular, muito válida até o nosso dia de hoje. E como? Outros itens, um só rebanho, um só pastor, o advento de Elias, explicando sobre a reencarnação, a anunciação do Consolador prometido, os sinais precursores do que seria o Apocalipse, que nós vamos ver que, apesar do maravilhoso Evangelho de João, apesar dos escritos de João no Apocalipse, nós temos uma interpretação muito mais adequada à realidade. O próprio juízo final, a questão de as ovelhas de um lado, os cabritos de outro, que haveria um julgamento e a partir daquele julgamento, dependendo do lado que nós ficássemos, ou nós iríamos para o céu, ou nós iríamos arder eternamente. Aí nós vamos vendo que não há sentido nisso. Então, nesse capítulo explica essa questão, né, do julgamento final. O julgamento está na nossa consciência. Nós, sim, somos os nossos maiores julgadores. E a partir daí, nós temos lá no último capítulo maravilhoso, que fala que os tempos estão chegando. O que são esses tempos chegando? Os sinais, subdivide sinais dos tempos e a própria regeneração da humanidade. Tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, coisas boas, coisas ruins, são reflexos de toda essa trajetória que nós fomos passando desde o momento que nós saímos do mundo primitivo. Perante o Espiritismo, onde que nós estamos? Mundo de provas e expiações. E é no mundo de provas e expiações que nós temos as nossas dores, nós temos os nossos insucessos e nós temos as nossas vitórias, temos os nossos sucessos. À medida que toda a população vai evoluindo, apesar das dificuldades, nós não podemos comparar mais a época que nós estávamos no mundo primitivo, vivendo nas cavernas. Já evoluímos bastante. Ainda não estamos prontos totalmente, mas já estamos adentrando no mundo de regeneração. Por isso que nós falamos, a Terra vai mudar de patamar. Quando a humanidade já está madura para transpor um degrau, aí que nós dizemos, os tempos marcados por Deus chegaram. E é nesse novo patamar que não vamos perceber da noite para o dia, porque é um processo. Nós nem vamos perceber a verdade. À medida que a humanidade vai ficando mais unida, a fraternidade vai se estabelecendo,
aí nós vamos vendo um mundo de regeneração presente em nosso dia a dia. Até mesmo porque mundo de regeneração, quando falamos mundo de regeneração, é a resultante da regeneração aí de cada indivíduo. Chegamos aí na nova geração. E essa nova geração, que todos nós fazemos parte, certo? Cabe a nós aprimorar e levar para o nosso dia a dia. Porque quando nós falamos de todo esse conhecimento que nós vamos agregando através de livros como esse, através de obras como a codificação como um todo, tudo isso, apesar de aguçar muito o nosso lado intelectual, e é uma delícia todo esse conhecimento que nos chega, é muito pouco se não nos transformarmos, que aí sim está a verdadeira força do Espiritismo. Não é à toa que Kardec era um pedagogo. Há o viés da aprendizagem e ela precisa ser significativa. Ela precisa mexer no nosso interior. Se não mexer, que pena. É uma verdadeira pena. O lado intelectual é muito bom, mas para alavancar esse outro lado aqui. E aí sim, vivendo e aprendendo sucessivas reencarnações, nós vamos nos libertando cada vez mais. Vamos crescendo. É por isso que nós dizemos que a doutrina espírita é um verdadeiro farol a fortalecer a nossa fé. Porque através de conhecimentos, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, que nós vamos abrindo nossa mente e compreendendo um pouco melhor como lidar com as coisas lá fora. Não somente no centro espírita em si, mas a grande importância, o nosso grande desafio está em levar todo esse conhecimento para dentro da nossa casa. Com a esposa, com o marido, com os filhos, com aquelas pessoas que trabalham conosco, no ônibus cheio, no metrô cheio, na rua, no trânsito. Lá sim nós vamos fazer a verdadeira diferença. É por isso que Jesus nos falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que Jesus está falando? Todo esse conhecimento que vai nos chegando, mas de forma aplicada. Porque quando nós aprendemos, aí realmente nós nos libertamos. Nos libertamos de quê? Das nossas imperfeições, dos nossos melindres, das nossas dores, saindo mesmo de nós e conhecendo, às vezes, as dores do mundo, que muitas vezes são bem maiores do que nós. Não bastaria só eu ser feliz, não basta só eu ser feliz. É fundamental que os outros sejam felizes. Isso faz parte de toda a nossa evolução, para que um dia, bem distante ainda, nós sejamos como Jesus nos disse: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Muita paz a todos e espero, sinceramente, para levar uma mensagem daqui. Adquiram o livro, estudem, tenho certeza que vai agregar muito valor à vida de cada um. Que Jesus nos abençoe. Vocês perceberam como esse livro, A Gênese, da Codificação Espírita, é importante para o nosso conhecimento? Leiam em casa, procurem adquirir esse livro para sentir como a codificação nos traz a terceira revelação. Tudo bem? Nesse instante nós vamos ler a fixação do aprendizado. Fixação do aprendizado da 20ª aula, a Gênese. Primeira pergunta: o que é a Gênese? Segunda: de que forma Allan Kardec relaciona na obra a ciência e o espiritismo? Terceira: como a Gênese explica a superioridade de Jesus? Nós agradecemos muito a sua audiência e estaremos com vocês na próxima semana, se Deus quiser.